elevar o nível civilizatório do homem à questão individual. Agora, rapidinho. Eu acompanhei alguns vídeos seus e você reivindica a necessidade de encarar a prostituição como um trabalho. Então, eu tenho algumas questões, porque, salvo engano, me esclareça, se você é marxista, eu não sei exatamente o que você defende. Sim. Segundo as definições de trabalho, ele se constitui como tal a partir do ordenamento produtivo racional, ato deliberado de produzir, e valor social reconhecido, ou seja, o ato que leva ao bem comum como fruto desse serviço. A prostituição não gera mais-valia a não ser em condições de cafetinato. E é impossível alegar o bem social, uma vez que a prostituição é a mercantilização da sexualidade. Como você busca legitimar essa prática como trabalho diante dessas contradições? 5 minutos, cara. Bom, vamos começar com a definição de que trabalho sexual é trabalho. E não sou eu que estou reivindicando ou estou dizendo. Isso já é reconhecido, inclusive, pela legislação brasileira. E em outros países de primeiro mundo, por exemplo, a Holanda é um país que é sabidamente muito aberto com relação às liberdades sexuais e também ao trabalho sexual. Já os Estados Unidos, por exemplo, que é a terra da liberdade, não. Lá o trabalho sexual é criminalizado. Não sei se vocês sabem. Mas vamos lá. Prostituição como trabalho, né? Essa forma como você definiu, essa forma restrita, severa como você definiu o trabalho, ela exclui várias outras atividades laborais que não só a prostituição. Por exemplo, a gente tem vários trabalhos que, aliás, no capitalismo, o trabalho, de um modo geral, ele parte da exploração da força de trabalho dos indivíduos. E isso não é diferente na venda, né, do serviço sexual. Só que o que acontece? No trabalho sexual, a gente tem a oferta de um serviço, que pode ser, no meu caso, por exemplo, é um serviço online. Mas ele pode ser também presencial, físico, e você troca o seu tempo. A sua ferramenta de trabalho é o seu próprio corpo, mas assim como em qualquer outro trabalho, você troca o seu tempo de vida, de existência, por aquele serviço ali, você recebe um pagamento por ele e depois a negociação é encerrada. Então, existe, sim, uma negociação ali. Para vocês terem uma ideia, prostituição, né, que vem do verbo prostituir, significa colocar algo à venda. Então, quando essa palavra foi desenvolvida, quando ela começou a ser utilizada, colocar algo à venda, independentemente de ser o seu corpo ou não, era prostituir-se. Prostituir, né? Eu, por exemplo, quando era professora, Thiago, eu costumava dizer, quando o pessoal falava, ai, Karine, por que você não vende conteúdo, não sei o quê? Eu já respondia mais ou menos assim, não, gente, eu já tô me prostituindo na educação, né? Porque eu considerava as agruras da sala de aula, as dificuldades e assim... Todos os trabalhos, de um modo geral, partindo do pressuposto da exploração, de alguma forma podem degradar ou humilhar, né, o ser humano. Então, a gente tem, por exemplo, trabalho doméstico. A gente não vê ninguém dando piti com o que as mulheres passam no trabalho doméstico. Mas o que as mulheres passam no trabalho sexual, sim. Porque o fundo da crítica é o pânico moral. É a questão moral, né? É a de ameaça às famílias... de que vai destruir a sociedade, degenerar a sociedade, mas a gente tem outras profissões em que acontecem coisas tão ruins ou piores do que as trabalhadoras do sexo, e ninguém tá preocupado, ninguém tá falando nada. Toda semana aparece alguém aí que foi retirado de trabalho análogo à escravidão e... Normalmente é trabalho doméstico, trabalho em fazenda, etc. Eu tô com medo de ter me perdido um pouco. Você estava falando da minha posição política também, né? Enquanto marxista. Porque você falou de mais-valia, falou do valor do trabalho, enfim. Bom, eu já falei que trabalho sexual é trabalho. Dentro do marxismo, eu sou marxista-leninista, eu sou filiada à Unidade Popular, pelo socialismo. E assim, mesmo dentro do meu partido, Thiago, existem críticas severas, tá, à exploração sexual. Então, isso ainda é um debate que precisa ser levado mesmo entre os marxistas, mesmo entre as pessoas de esquerda. Essa coisa do conservadorismo, do pânico moral, de essa tendência de que precisamos salvar as trabalhadoras do sexo. Na verdade, as prostitutas desse cenário de exploração, de degradação, de violência, isso também
também existe dentro das esquerdas. Só que o problema dessa discussão está exatamente aí. Será que essas trabalhadoras querem ser salvas? Será que elas precisam ser salvas? E se a gente extingue o trabalho sexual, o que elas vão fazer? Quando você fala em extinguir o trabalho sexual, por exemplo, você também sugere que essas trabalhadoras vão ser extintas de alguma forma. Então, assim, por que a gente não transforma essa discussão numa discussão sobre o trabalho de uma forma geral? Porque existe exploração em outras categorias. Eu era professora, né, e eu quase morri exercendo a minha profissão. Você disse que assistiu aos vídeos e tudo mais. Então, assim, hoje eu estou muito melhor. E isso não se trata de romantizar o trabalho sexual. Eu estou existindo, eu estou trabalhando, estou pagando as minhas contas. Eu não estou dizendo que é lindo, que não tem violência, e a gente pode e deve problematizar, né, as questões desse trabalho, desse cenário. Porém, é um trabalho como qualquer outro. E as outras categorias de trabalho, enfim, têm os mesmos problemas. Perfeito. Tiagão, 2 minutos. Na Três. verdade, são três. Foi bom. Três. Tá bom. Tá bom. Bom, o problema que eu coloco é que eu trouxe para conceituar a pergunta 2 pilares. Um, que é justamente sobre a forma como o trabalho se desenvolve, que aí já tem uma raiz marxista, e outra sobre o valor social do trabalho, que é uma perspectiva escolástica. Só que aí, quando você for me responder, para poder justificar que prostituição é trabalho, você me trouxe uma série de exemplos de lei positiva de estados liberais. O que, por si, eu acho que é um problema ontológico. Porque o fim do liberalismo é justamente objetificar o ser humano. O capitalismo nasce da transformação do homem em proletário. É o regime proletarizante. E esse é o problema fundamental. Quando a gente vai fundamentar que prostituição é trabalho porque a mulher ela tem propriedade do seu corpo, ela se reduz ao ofício que ela desempenha, isso já parte de uma lógica liberal por excelência. Porque o Marx ele vai trazer que o trabalho capitalista ele vai se personificar justamente pela alienação do produto, você não vai ter posse sobre o que você produz, a alienação do processo produtivo, você não sabe o que você produz, e a essência humana, né, que é um conceito que o Marx vai cunhar também, e de outro trabalhador. É o regime onde o dono do capital se apropria do trabalhador, da produção, dos meios de produção e da própria essência humana. Esse problema, ele não é respondido a partir de no caso da prostituição, você não me respondeu como se supera ele a partir de um olhar marxista. Dentro das formas clássicas, em Engels e Marx, e mesmo ali, após a Revolução, mesmo os soviéticos, eles consideravam que a prostituição era uma mácula, que era um problema da pobreza. Uma vez que você extinguisse a pobreza, tivesse uma repartição, não tinha por que alguém se prostituir. Era uma degradação burguesa. Seria o espírito máximo, pior do que a alienação proletária. Porque você sequer está produzindo alguma coisa. Você está se objetificando e vendendo mercantilmente o seu corpo. Salvo engano é o Engels, que... Não é o Engels. Eu fugi qual que é o autor. Mas ele diz, né, que a esposa adequada para o capitalista é a prostituta. Porque ela é a que leva o espírito capitalista ao seu refino mais adequado segundo a lógica estrutural. Então... enquanto a gente não resolver esses problemas relacionados à alienação e à disposição do corpo como propriedade, eu não sei como encarar esse problema de maneira marxista dentro das suas próprias ferramentas, entendeu? Deu. Cara, você tem 2 minutos para uma pergunta agora, se quiser explanar alguma coisa sobre o que ele falou, e de toda forma são 2 minutos para usar como preferir. Tá. E terminando com uma pergunta. Eu gostei muito dos seus comentários e eu acho ótimo que você os tenha feito, mas eu acho que a gente não precisa fazer tantas reviravoltas filosóficas para falar sobre a questão do trabalho, porque a gente tá num contexto capitalista. Então a gente não tá buscando superar o trabalho sexual, a gente tá trabalhando porque é a situação, é o contexto que a gente tem efetivamente hoje. Né? É um contexto de exploração. Então, quando a gente exerce o trabalho sexual, a gente não está se colocando numa posição de dizer que, olha, o trabalho sexual é legal, tá tudo bem vender o corpo, eu não tô me sentindo objetificada, não é nada disso. Todos esses problemas existem, eu concordo com você, porém,
não há como buscar a superação deles no mundo capitalista, porque é o mundo em que a gente vive. Então, eram os mesmos problemas que eu enfrentava na educação, são os problemas que as trabalhadoras domésticas enfrentam dentro dos lares. A gente vive num estado burguês e, portanto, a gente se submete às regras desse estado, né? Então, são problemas aos quais, neste momento, a gente não tem como escapar. Eu trabalho porque eu preciso. Todo mundo trabalha porque precisa e a gente aceita as condições impostas pelo capitalismo porque a gente precisa sobreviver, né? E assim, eu me lembrei, quando você estava falando, eu me lembrei de uma frase muito boa da Monique Prada, ela é puta feminista, e ela foi prostituta, ela faz conteúdo adulto também, eu acho que ela ainda faz, enfim, os encontros, e ela tem uma frase que é muito boa, porque quando você fala que a gente, né, vende o corpo, subentende-se de que a pessoa ficou com uma parte do seu corpo ali. E aí ela falou bem assim durante um debate, olha, desde a última vez que eu olhei, a minha buceta ainda tá aqui. Então eu continuo com todos os meus órgãos, eu continuo com o meu corpo, tá tudo aqui. O que existe é uma troca de tempo, porque o uso do corpo para trabalhar, a gente